um inimigo de Deus, chamado Diabo e Satanás. Esse inimigo usou uma cobra para falar com Eva no jardim do Éden, em Apocalipse 12:9, Gênesis 3:1. Satanás fez Eva pensar que a cobra que estava falando. Mas de onde veio esse inimigo? Será que Deus criou Satanás ou o diabo? Claro que não. Deus criou anjos bons que já viviam no céu. Quando ele preparou a terra para Adão e Eva, um anjo bom virou mal e se tornou o diabo. Como uma coisa dessa pode ter acontecido com um anjo? Pense, como alguém honesto vira um ladrão? Ninguém nasce ladrão. Mas se alguém quer muito uma coisa que não é dele e fica pensando nisso, o desejo fica cada vez mais forte. Daí aparece uma chance, ele rouba aquela coisa. É assim que alguém honesto vira um ladrão. Leia Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 15. Veja o que fala e entenda. Foi desse jeito que um anjo bom se tornou mau. Jeová criou Adão e Eva e disse para eles terem filhos e encherem a terra. Em Gênesis 1, 27 e 28. Todas as pessoas iam adorar a Jeová. Todas as pessoas iam adorar a Deus. Esse anjo deve ter pensado: em vez de adorar a Jeová, elas podiam adorar a mim. Isso era errado. Mas o anjo continuou pensando nisso. Cada vez mais ele queria ser adorado no lugar de Jeová. Por isso ele mentiu e enganou a Eva. Leia Gênesis 3, versículo 1 e 5. Quando fez isso, esse anjo virou Satanás, o diabo, um inimigo de Deus. Deus tinha proibido Adão e Eva de comer aquela fruta e avisou que eles morreriam se fizessem isso. Eles desobedeceram a Deus. Esse foi o pecado deles. Quando pecaram, eles deixaram de ser perfeitos e com o tempo morreram, como Jeová disse que aconteceria. Gênesis 3, 17 e 19. Os filhos de Adão e Eva nasceram depois disso, então também eram imperfeitos e morreram. Para entender melhor isso, vamos pensar num exemplo. Imagina uma forma de bolo que foi amassada e ficou com um defeito. Toda vez que alguém assa um bolo nessa forma, o bolo sai torto. Da mesma maneira, quando Adão desobedeceu a Deus, ele se tornou um pecador. E como se ele tivesse ficado com um defeito, todos nós viemos de Adão. E por isso nascemos com o defeito do pecado. Ficamos velhos e morremos, porque somos imperfeitos e pecamos. Romanos 3, 23. Satanás queria que Adão e Eva acreditassem que Deus era mentiroso. Queria também que eles pensassem que Deus era um governante ruim, que não se importa com o que era melhor para as pessoas. Ele disse que as pessoas não precisavam ser governadas por Deus e que Adão e Eva podiam decidir sozinhos o que era certo e o que era errado. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles se juntaram a Satanás e ficaram contra Deus. O que o Jeová fez? Eles poderiam ter matado logo todos que ficaram contra ele, mas ele não fez isso. Por quê? Porque isso não provaria que Satanás estava mentindo. Então Jeová decidiu dar um tempo para as pessoas verem o que acontece quando elas não aceitam. Só assim ficaria claro que Satanás é mentiroso e que Jeová sabe que é melhor para nós. Vamos aprender mais sobre isso no capítulo 11. Mas o que você acha do que Adão e Eva fizeram? Jeová deu para Adão e Eva tudo o que eles precisavam. Eles tinham vida perfeita, um lindo lugar para morar, um trabalho que eles gostavam, mas Satanás não fez nada de bom para eles. Acha certo eles terem acreditado em Satanás e desobedecerem a Deus? O que você teria feito no lugar deles? Todos nós temos que fazer uma escolha. Assim como Adão e Eva tiveram que fazer. Temos que escolher se vamos ficar do lado de Jeová ou de Satanás. Nossa vida depende dessa escolha.
Se escolhemos obedecer a Jeová, deixa que Ele nos governe. Ajudaremos a provar que Satanás é um mentiroso. Salmo 73, 28. Leia Provérbios 27, 11. A maioria das pessoas não escolhe o lado de Jeová. As pessoas seguem quem governa este mundo, mas não é Deus que governa o mundo. Não? Como assim? Quem está governando o mundo? Jesus sabia quem é que governa o mundo. Uma vez Satanás lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Então Satanás prometeu a Jesus: eu lhe darei tudo isso se você se prostrar ou ajoelhar e me fizer um rei. Me fizer em adoração. Mateus 4:8 conta bem essa história. Se aquele reino não fosse de Satanás, será que ele poderia oferecer a Jesus? Não, Satanás só podia oferecer aquele reino porque todos os governos são dele. Talvez você pense: como assim? Satanás está governando o mundo? Mas Jeová não é todo poderoso, aquele que criou todas as coisas? Sim, ele é. Mas a Bíblia mostra que Satanás governa este mundo. Por exemplo, Jesus disse que Satanás é o governante do mundo. O apóstolo Paulo chamou Satanás, o diabo, de Deus deste mundo. E o apóstolo João disse que o mundo inteiro está no poder do maligno. Esse maligno é o diabo. 1 João 5,19. O mundo de Satanás será destruído. Nós vivemos num mundo que está cada vez pior. Vemos guerras e violência em toda parte. Muitas pessoas são desonestas e falsas. Por mais que alguns tentem, ninguém consegue acabar com esses problemas. Mas Deus logo vai destruir toda a maldade numa guerra chamada Armagedon. Depois disso, o mundo será um lugar muito melhor. Apocalipse 16, 14 e 16. Como essa mudança acontecerá? Por meio do reino de Deus. Esse reino é um governo que existe no céu. Jeová escolheu Jesus Cristo para ser rei desse reino. Muito tempo atrás, a Bíblia diz que Jesus governaria como príncipe da paz e que seu governo não teria fim. Jesus ensinou seus seguidores a pedir esse governo na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. No capítulo 8 nós vimos bem onde vai falar sobre o reino de Deus, que vai se tornar o único governo da terra. Esse reino vai fazer a terra ser um lindo paraíso. A terra será um paraíso. Uma promessa da Bíblia fala que no futuro existirão novos céus e nova terra, onde existirá justiça. Às vezes a Bíblia usa a palavra terra para falar das pessoas que morreram na terra. Quando a Bíblia promete uma nova terra, ela não está falando de um novo lugar. Então, o que é nova terra? São as pessoas obedientes, abençoadas por Deus, que viverão no paraíso. Jesus prometeu que Deus dará a vida eterna ao que estiverem no mundo, ou seja, no paraíso. O que precisamos fazer para ganhar esse presente maravilhoso? Precisamos aumentar nossa fé e conhecer bem a Deus e a Jesus, como está escrito em João 3,16, 17 e 3. Leia, mas como será a vida no paraíso? Vamos ver o que a Bíblia diz? Fim da maldade, da guerra, do crime e da violência. A Bíblia diz: os maus deixarão de existir. Salmos 37, 10 e 11. Deus acabará com as guerras em toda a terra. Salmo 46, versículo 9. Isaías 2, versículo 4 nos traz bem essa promessa. No paraíso todas as pessoas vão amar a Deus e serão obedientes. Sempre teremos paz. Salmo 72, versículo 7. O povo de Jeová não terá medo. No passado, Deus protegia seu povo quando eles eram obedientes. Eles não precisavam ter medo de nada. No paraíso, nós não teremos medo de nada, nem de ninguém. Estaremos sempre em segurança. Isaías 32, versículo 18. Todos terão comida. A Bíblia promete que terra produzirá muito alimento. Nosso Deus nos abençoará e a terra dará a sua produção. Salmo 67, versículo 6. A terra inteira será um paraíso. Todos terão boas comidas. Todos terão boas casas para morar. Veremos bonito jardim por todos os lados.
Não vão mais existir pessoas que arruinam, ou seja, destroem a terra. A terra inteira será bonita, assim como era o jardim do Éden. Jeová sempre nos dará tudo o que precisamos. O Salmo 14, 15 e 16 diz: Tu abres a mão e satisfazes o desejo de todos os seres vivos. Paz entre as pessoas e os animais. Os animais não vão atacar as pessoas. As crianças não terão medo dos animais, nem daqueles que hoje são perigosos. A fim das doenças. Quando Jesus esteve na terra, ele curou muitas pessoas. Como rei do reino de Deus, Jesus curou todas as pessoas. Ninguém vai dizer: eu estou doente. Os mortos vão voltar a viver. Deus promete ressuscitar milhões de pessoas que já morreram. Isso quer dizer que elas vão voltar a viver. A Bíblia diz: haverá uma ressurreição tanto de justo como de injusto. Em Atos 24:15, leia João 5:28, versículo 29. Todos nós temos uma escolha. Jeová oferece um futuro maravilhoso para aquele que escolher servir a Ele. Jesus sabia desse futuro maravilhoso. Quando um homem que estava morrendo pediu para Jesus não se esquecer dele, Jesus disse: você estará comigo no paraíso. Jesus Cristo vai fazer as promessas maravilhosas de Deus acontecerem. E você, quer fazer parte deste reino?